Turma, já que vocês estão gostando desse sistema da treta aí entre a direita, a gente vai trazer aqui uma publicação do deputado federal Gustavo Gaia nas redes sociais, porque ela vem gerando um rebuliço entre a bancada goiana lá no Congresso Nacional. No post, o parlamentar compartilhou uma imagem com fotos e nomes dos deputados que votaram a favor da medida provisória dos ministérios, acompanhada da frase: esses deputados de Goiás se renderam ao PT e votaram com Lula. Sobre esse assunto, a gente vai bater um papo agora no Morning com o próprio deputado que fez essa publicação, o Gustavo Gaia, que já participou algumas vezes aqui do nosso programa. Tudo bem, Gustavo? Seja muito bem-vindo. Eu não sei se você estava ouvindo a gente aqui antes, mas eu acho que tem tudo a ver com esse papo que a gente vai fazer contigo agora. Podemos dizer que a direita está dividida? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os integrantes da bancada. Prazer mais uma vez poder participar aqui do programa. Eu não acho que seja uma questão, pelo menos no caso aqui de Goiás, eu não acho que seja uma questão de ruptura da direita, né? Boa parte dessas pessoas que estão na postagem aí nunca se intitularam de direita, são mais centro-esquerda. Alguns, às vezes, votam a favor de algumas pautas da direita quando o melhor lhes convém. Mas eu não acho que seja uma ruptura, nem uma quebra, uma treta entre a direita, por assim dizer, aqui em Goiás. Muito bem. Você quer fazer pergunta, Maninho? Por favor. Deputado, bom dia. Obrigado pela entrevista. Eu estava falando aqui sobre como a gente, para mudar o sistema político, para ter partidos coerentes, a gente precisa fazer uma reforma da governança dos partidos. Fazer, por exemplo, limite para a reeleição do dirigente partidário, limitar o nepotismo nas direções partidárias. Eu queria ouvir do senhor sua opinião sobre isso. Qual a importância de tocar uma pauta assim? Qual a chance de uma pauta assim avançar? Eu estava escutando você falando sobre a questão de presidentes, que os partidos aqui no Brasil eles possuem donos, e eu concordo. Eu acho que os partidos eles têm que ser vistos mais como entidades autônomas, instituições com regras, com regimento, de uma forma que uma pessoa só não seja proprietária do mandato de dezenas, né, ou até mesmo centenas de pessoas pelo Brasil. Eu acho que isso enfraquece um pouco a nossa democracia, sim. Mas há vários outros pontos também que eu acho que deveriam estar numa reforma. Por exemplo, eu acredito que muitas das decisões de como os votos vão acontecer no Congresso acontecem em reuniões com os líderes partidários, sem ter um diálogo com os membros desse partido. Muitas vezes eu percebo que e esse foi um dos casos agora na MP dos ministérios, né, da reforma estrutural, que 10 horas da noite, os líderes saíram de uma reunião com o presidente da casa e aí todos os grupos de WhatsApp dos partidos receberam um comando de como que deveria ser a votação. Não houve debate, não houve deliberação. 2 horas anteriores a isso, estava fechado que seria votado contra, e aí é feita uma reunião entre 4 paredes com alguns líderes partidários e quando eles saem, mudou-se totalmente o posicionamento e todos são obrigados a seguir. Então eu acho que essa é uma outra coisa também que enfraquece a democracia, quando os parlamentares às vezes são retirados da sua autonomia, né, para poder representar os seus eleitores e acabam sendo muitas vezes obrigados a votar de acordo com a determinação do líder partidário sem ter tido um debate com os próprios deputados ou senadores. Ô deputado, antes de você entrar aqui no programa, a gente estava repercutindo essa treta do Ricardo Salles com o Valdemar Costa Neto. Você faz parte do PL. Você acha que o Salles merece punição por ter feito críticas ao Valdemar? Tiago, isso aconteceu hoje de manhã, não foi? Essa postagem? Foi essa. Deixa eu só me apresentar para você, querido. Meu nome é Paulo. Muito prazer, viu? Não é Tiago, mas fica super à vontade. Não, imagina. Oi, não, querido. Desculpa. Isso aconteceu hoje de manhã. Pois é, eu passei a manhã inteira em reuniões, eu não vi. Agora que eu tô descobrindo, ele postou alguma coisa que o Valdemar da Costa Neto havia postado há um tempo atrás. Eu vi, acho que foi a Fontinelli falando uma questão da extrema-direita, não é? Foi. Aí a gente quer entender o que você pensa sobre isso. Você está no PL, enfim, você está lidando com isso e tem, obviamente, toda uma escolha a ser feita aqui em São Paulo. E esse modelo de escolha também vai ser feito em várias outras prefeituras, não só aqui, né? Eu quero entender o que você pensa sobre isso. Eu acho que essa discussão teria que acontecer num ambiente mais fechado, né? Interna corporis, é uma coisa do partido para a decisão de quem serão os candidatos a prefeitos nas principais cidades do Brasil, e São Paulo é a principal cidade, né? O nosso principal campo de batalha agora em 2024 é a maior cidade, e eu acredito que
teria sido mais apropriado da parte do Ricardo Salles. Gosto muito dele, tenho uma admiração muito grande por ele, se isso fosse feito sem publicizar, né, sem pegar postagens de não sei quanto tempo atrás do presidente do partido. E o presidente do partido, eu acredito que antes da formação dessa nova legislatura, ele via muitos de nós realmente como extrema-direita, até porque ele só nos conhecia através do que a imprensa, a tradicional imprensa, pintava, né, aquelas caricaturas. Mas à medida que ele foi nos conhecendo, eu tenho certeza que a opinião dele mudou bastante. Pavanato. Deputado, primeiramente, bom dia, parabéns pelo trabalho. A pergunta que eu tenho a fazer ao senhor é o seguinte: diversos parlamentares, deputados, senadores foram eleitos com um voto de direita, dizendo-se conservadores, mas na hora que as pautas apertam no Congresso Nacional e que existe alguma negociação de interesses, muitas vezes liberação de emenda e recursos financeiros, esses deputados abandonam suas pautas ideológicas que usaram na eleição para angariar votos e acabam votando junto com o governo Lula, que é o governo que eles juraram combater. Então, a sua postura, ela é importante porque o senhor expôs o nome desses deputados. E o senhor acha que se outros parlamentares de direita também fizessem o mesmo, haveria uma pressão maior em cima desses deputados de direita que estão votando com o governo Lula e a gente conseguiria manter uma direita mais coesa e coerente? Oi, Lucas, bom dia. Então, vamos lá. Eu acredito que boa parte dos deputados que fizeram campanha se posicionando pela direita foi muito mais uma questão de estratégia política, por perceber que havia um eleitorado órfão, né, que estava procurando representantes que defendessem os seus valores, os seus princípios, a sua visão política, e tomaram a decisão de apresentar esse posicionamento mais por uma questão para aumentar as possibilidades de serem eleitos. Mas existe muito mais fisiologismo por parte desses parlamentares do que realmente um posicionamento político. Inclusive, muitas vezes, talvez na totalidade, quando se fala que a extrema-direita, às vezes as pessoas não entendem, mas elas estão se referindo justamente aos deputados que não se vendem por cargos, que não se vendem por emendas, que colocam os seus valores e princípios muito acima do que qualquer ganho pessoal ou partidário. E essas pessoas que não negociam seus valores em troca de emendas e cargos são vistas normalmente como extrema-direita por defenderem o que é óbvio que a maioria da população defende também. Então, assim, infelizmente, por enquanto, nós temos poucas pessoas desse grupo que equivocadamente é colocado como extrema-direita, porque a maioria ainda tem aquele fisiologismo, né? Acaba sendo levado pela tentação do cargo, do ganho pessoal, das emendas, sempre pensando em já pavimentar um caminho para aumentar a possibilidade de serem reeleitos nas próximas eleições, ou até mesmo em campanhas agora para cargos de executivo nas cidades do Brasil. Muito bem. Gente, nós entrevistamos aqui o deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás. Deputado, muitíssimo obrigado aí pela sua participação. E as portas estão sempre abertas. Um abração para você, cara. Prazer enorme. O deputado Gustavo Gayer é um cara que já participou aqui do Morning Show várias vezes. Né, Antoninha? Mas tudo bem, faz parte da vida. Gente,